Hoje tenho aqui um Game Boy Color. Este Game Boy, penso eu que seja o roxo. E aqui na zona das pilhas está tudo bastante bem. Ao contrário de muitos que eu já vi por aí. E este está um bocadinho maltratado, está descolorado à frente e tem o ecrã riscado. E também não faz som. Vou-vos mostrar agora, vou colocar as pilhas e colocar um jogo para vos mostrar que efetivamente não tem qualquer som. Ligamos. E como podem ver, não fez o som de início. Mesmo subindo ou descendo o volume, não há som também do jogo. Para ter a certeza que não é um problema da board, vamos ligar novamente, mas agora com fones. Vamos colocar o volume no máximo para perceber se houve alguma coisa ligando com os fones no jack de 2,5. E como se pode ouvir, aqui temos então som. Portanto, o problema é mesmo na coluna. Vamos então resolver isto. Começamos então por remover os parafusos Tri-Wing, que são os que a Nintendo usa. Temos 6 parafusos na traseira do Game Boy. Aqui então os parafusos Tri-Wing. Removemos aqui a capa traseira para revelar o interior do Game Boy. Damos aqui uma breve vista de olhos pela placa, que não está em má condição de todo, está bastante boa. No entanto, aqui a coluna apresenta um bocadinho de oxidação. Vamos retirar aqui o cabo flexível que liga ao ecrã, com a ajuda aqui deste palito de plástico. Temos que desencaixar o cabo do conector. Aqui apresenta também uma ligeira oxidação, temos que verificar isto. Retiramos agora 2 parafusos da placa, que são Phillips neste caso, para conseguirmos separar a borda do chassis de baixo. Viramos então a placa para ver este lado e ver em que condição está a nossa pequena coluna, e está cheia de corrosão por dentro. Normalmente aqui os condensadores de superfície também costumam estar estragados, estes por acaso até nem estão, não se vê qualquer derrame ou inchado, portanto vamos deixá-los ficar. Preocupamos-nos então aqui com a nossa coluna, aqui onde diz SP1, é onde nós vamos remover a solda para retirar a pequena coluna. Começamos por colocar o fluxo e entramos agora com o ferro quente e solda com chumbo, para ser mais fácil de retirar. Misturamos ambas as soldas, a existente e esta com chumbo, passamos um bocadinho de calor e rapidamente a coluna cai por si. Para colocar a nova coluna vamos ter que remover esta solda. Usamos aqui um sugador de solda. Aquecemos a solda com o nosso ferro e com o sugador tiramos então com o vácuo este resto de solda. Neste processo vou também mudar a shell do Game Boy. Comprei esta por apenas 5€ no AliExpress, se quiserem fazer o mesmo trabalho. E aqui então temos a coluna que estou a desempacotar agora. Comprei também uma coluna transparente para coincidir aqui com esta nova shell transparente, que eu gosto bastante desta cor. Aqui então com os orifícios onde a nossa coluna vai entrar, vamos colocar então a nossa nova coluna. Vamos só comparar aqui o tamanho e efetivamente é este. Também não temos polos positivos ou negativos, portanto é indiferente a ligação.
Começamos por colocar aqui os cabos no interior dos orifícios para que depois passemos então a nossa solda para fixá-la no sítio. Com os cabos fixos, colocamos então um bocadinho de fluxo para ajudar a solda a fluir até o outro lado do buraco e aqui com o nosso ferro quente aquecemos a zona onde está o cabo e colocamos a solda para ela cobrir toda a zona do cabo. Esperamos um bocadinho para ela solidificar e a partida estará fixo. Vamos dar-lhe aqui um puxãozinho para ter a certeza que ambos os fios estão bem fixos. Passamos a limpar toda aqui a placa com um cotonete embebido num bocadinho de álcool isopropílico. Retiramos aqui a sujidade e uma ligeira oxidação que estava nos contactos da bateria. Aqui são restos de fluxo de fábrica que também podem sair porque a capa vai ser transparente, não queremos manchas feias. Limpamos aqui o conector dos jogos, evitamos passar o álcool ali naquelas letras porque senão, números neste caso, senão eles saem. Agora então a parte de colocarmos a nova shell. Preparamos aqui a zona onde vai ficar colado o ecrã, limpamos bem com álcool para que depois a cola fique bem aderida, fique com uma boa adesão, digamos assim. Passamos o cotonete com álcool e secamos com a outra metade. Aqui o novo ecrã já tem adesivo, é só mesmo retirar o papelinho e com cuidado colocá-lo no sítio certo para não ficar levantado em nenhuma das partes. Fazemos pressão toda à volta. Ele ainda tem um bocadinho de álcool, não colou logo. Vamos esperar mais uns segundos e fazer pressão para que fique bem colado e não volte a sair. Estes botões antigos não os vamos reutilizar porque eles tínhamos que carregar com bastante força para funcionarem. Vamos simplesmente colocar os botões novos que vieram e o que vamos utilizar obviamente é o ecrã. Quero que este Game Boy fique tão original quanto possível e para retirar o ecrã temos que torcer ligeiramente aqui a shell original para que ele vá descolando devagarinho e depois seja só numa das pontas pegar e levantar até que ele descole completamente. Para não danificar nada, usamos aqui este acessório de plástico e levantamos o ecrã devagar para ele descolar daqui da nossa shell. Com o ecrã já retirado, vamos colocá-lo então no nosso novo shell. Ele não vai colar como deve ser, mas também vai ter esta esponja que vai fazer pressão, por isso não é muito grave se não se colar. Eu também não quero colar porque depois, se no futuro tiver que o retirar, não o quero danificar. Assim, deixo ficar como está e vamos montá-lo sem colar o ecrã. Aproveitamos aqui para limpar o polarizador com bastante cuidado e sem qualquer tipo de químicos, seja álcool, seja água, seja o que for. Vamos limpar a seco para ter a certeza que não danificamos aqui nada.
porque isto está colado ao vidro. Se usarmos álcool pode entrar por baixo e começar a descolar, depois fica aquela mancha preta que se costuma ver nos Game Boys com muito uso, e nós não queremos isso no futuro deste Game Boy, portanto limpamos a seco. Começamos por colocar então os botões todos na shell. Agora então colocamos a placa e tentamos encaixar aqui a coluna na posição dela. Tem estes dois pequenos bicos laterais que têm que ficar presos na shell num lado e no outro, tal e qual como veem aqui. Depois de fazer isto, colocamos aqui o cabo flexível por cima, não se esqueçam, para ele não ficar com nenhuma dobra, e finalmente fazemos um bocadinho de pressão aqui na placa para ela entrar nos encaixes onde vai ficar definitivamente. Aparafusamos aqui então os novos parafusos Phillips, que são 2. E vamos então limpar aqui o nosso cabo flexível para ver se conseguimos tirar esta pequena marca de corrosão. Agora sim, com álcool isopropílico, com um pequeno cotonete, fazemos então a limpeza. Temos que ter cuidado para não dobrar nenhum destes contactos, porque senão é uma grande chatice colocá-los no sítio e ele nunca volta a ser o mesmo. Depois temos que comprar um ecrã novo, que não convém nada. Vamos usar estas peças do original, porque as novas são cinzentas e eu honestamente não gosto de ver. Portanto, ficam aqui o botão preto e o infravermelho, ambos do original. Ficam pretos em vez de cinzentos, apesar dali do infravermelho ter alguns riscos, mas não é grave e fica mais bonito. Estamos quase no fim, colocamos então agora a nova shell. Temos de ter cuidado ali com os cabos da nova coluna também. E encaixamos de forma a que fique diretamente sobre os postes dos parafusos. Como podem ver, já aparenta ser um Game Boy Color transparente e ninguém diria que isto é uma versão original. Colocamos então os novos 6 parafusos Tri-Wing na traseira deste Game Boy. E aqui tentamos colar tão direito quanto possível este autocolante com as referências do Game Boy, que eu honestamente não li se estão corretas, porque o outro original não o tinha já. Vamos então colocar as pilhas e verificar se temos um Game Boy funcional e com som. Colocamos então o jogo que tenho aqui do Pokémon e vamos então ligar o Game Boy e verificar se temos som ou não. Cá está, ouve-se perfeitamente e temos aqui um projeto bastante simples de se fazer e que dá bastante satisfação no fim. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho do jogo, apesar de eu não saber jogar isto, mas pronto, só para testar se tudo funciona no Game Boy.
E aqui está, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Fizemos aqui um pequeno restauro que é bastante simples, qualquer pessoa pode fazer isto em casa e não gasta dinheiro quase nenhum. O shell foi 5€, a coluna foi 2, portanto espero que tenham gostado, deixem um like e subscrevam.